Olá, olá, boa noite. Boa noite aos amigos que acompanham nossa página Contenção Física de Paciente em Crise. Olha, é um assunto importante de a gente se falar. Cada vez mais a gente vê a dificuldade, às vezes pouco conhecimento, um raciocínio às vezes até mesmo pouco conhecimento, às vezes um raciocínio errôneo da real necessidade, das condições, da forma de abordagem, enfim. São alguns fatores aqui que acabam levando à contenção de pacientes, né? E existem vários fatores. A gente vai voltar hoje com a Maria Bianca, falar um pouquinho sobre isso. Vamos botar aqui a Maria Bianca junto conosco. Falar um pouquinho. Olá, boa noite. Olá, Como é que estão vocês, meninas? Tudo bem? Meio tudo corrido? certo? Mara, vou ter um Bastante. pouco corrido hoje, Mara. Às vezes acontece a Tá correria. corrido. Às vezes a correria no dia a dia é normal. Deixa eu baixar o áudio aqui do computador aqui. Acompanhar aqui. Bem, a gente também ontem estava, final de semana, a gente teve um evento dos instrutores do Aikido. Foi sábado e domingo, também foi uma correria. Nossa, bastante coisa. Eu fui fazer live sábado, domingo, era 8 horas da noite, estava fazendo live ainda com o pessoal, dando um feedback aí do retorno. Deixa eu Hoje, no caso, aproveitar. aqui em casa, o Matheus teve médico hoje, daí a correria foi grande. Ah, então, aí sai um pouquinho daquela rotina normal, né? E aí modifica um pouco. Bem, o interessante dessa live, quem vai acompanhar ao vivo ou quem vai depois assistir, a gente vai deixar lá no IGTV e depois no Facebook, né? Até se vocês meninas quiserem colocar lá, tranquilo, esteja bastante à vontade para fazer isso. É uma forma de levar informações, né? E às vezes quebrar alguns paradigmas aí. A gente estava na segunda passada conversando com a Mara e eu até essa semana estava assistindo alguns vídeos, né, final de semana passada aí, sobre, eu participo de um grupo lá da mãe, assim, que filmou o filho pequeno em crise, né? Aí muitas mães falando assim, abraça ele, né? Afaga, tenta acalmá-lo e tal. Então dá para entender, às vezes, o impacto que uma mãe sente quando vão lá e segura o seu filho, né? Porque é todo um amor e um carinho que se dá todo ao longo de uma vida, né? E de repente vê uns brutamontes segurar o... Que por mais que eles sejam grandes, né, Mara? Mas eles continuam sendo bebê, não é verdade? Com certeza, com certeza. É... Eu ainda não passei por isso de ver outra pessoa, né, contendo o Mateus. Eu ainda não passei por isso. Sempre a gente mesmo, a única vez que eu levei ele para uma consulta, porque ele estava agitado, foi a gente que levou, né? E quando chegou lá ele já estava tranquilo. Mas, assim, teve um fato que um vizinho, uma pessoa que estava visitando o meu vizinho, né, que não conhecia o meu filho, acho que está travado, né? Você Não, está me não, ouvindo? tá. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Que não conhecia o Matheus, que não sabia do autismo dele. Eu acho que ele tinha uns 13 anos na época, 14. E a gente estava nos fundos da casa, ele estava ali comigo, e de repente ele entrou em crise, ficou agressivo, eu fui tentar conter, ele começou a me bater. O jovem pulou o muro, e quando eu vi, ele já estava em cima do Matheus para ia dar um soco, né? Aí eu tive que, não, espera, Ele achou que fosse, ele né? achou que ele estivesse me agredindo, né? Então, assim, eu já passei por situações assim, mas que me deu medo, aquele dia me deu medo, né? Porque ele podia ter machucado o Matheus sem saber, porque ele também fez o que ele achou certo. Ele viu uma mulher apanhando e foi defender, né? Mas deve ser muito difícil ver o teu filho sendo contido, como eu vejo às vezes, né? Nos vídeos. As Aham. pessoas contendo, né? Um adulto já, e a mãe ali, lágrima no lado, e com medo que machuquem, mas é obrigada a conter. Pois esse seu relato agora, né, de o Matheus agredindo você pela situação do surto,
Eu trabalho também com essa ideia de falar, de palestra e treinamento de violência contra a mulher, né? Então, assim, imagine todo mundo que pensa de uma mulher ser agredida, vê no homem agredindo, né? Vai tentar ajudar. Mas nesses casos, Sim. é uma outra situação. E aí mostra o grau de complexidade, né, de toda a sociedade, de assim, como é saber esses momentos? Se não tivesse você ali, né? Esse é Vamos o meu dizer que medo. né? Ou se fosse mesmo com a Bianca, né? Uma das perguntas que eu ia fazer hoje é assim, como é que seria, eu não sei se já aconteceu, de você não estar em casa, tá a Bianca e o Matheus ir para cima dela, né? Às vezes, assim, por ser uma pessoa, às vezes, não é a mãe ou é a irmã, sempre tem aquela relação de irmão, né? Aquela rixa meio que de irmãos, que é uma coisa, pode ser que aconteça, não sei se não. Mas imagine se ele vai para cima assim e alguém que não conhece passa na rua, ou, enfim, pode-se pensar numa situação dessa, né? Aqui eu já tive que passar, já passei algumas situações com o Matheus. Hoje os meus pais eles não me deixam mais ficar sozinha com o Matheus. Não por mim, mas porque eles têm medo mesmo do Matheus me agredir, porque hoje eu já não dou mais conta dele, né? Então, quando ele era menor, eu conseguia conter o Matheus. E até ele me obedecia melhor do que ele obedecia a minha mãe. Se eu falava, ele me ouvia mais do que ele ouvia a minha mãe, sabe? Só que hoje ele já tá muito mais forte do que eu, ele tá muito maior do que eu, então eu não consigo. Se for uma crise que eu consiga conter ele com a fala, tudo bem. Mas se for uma crise que precisa conter ele fisicamente, eu não dou conta, sabe? Ele é muito mais forte do que eu. Então hoje, já meus pais eles não deixam mais eu ficar sozinha. Se eles vão sair, que já aconteceu, ir para algum jantar na casa de amigos, eu fico, sempre fica minha prima junto comigo e meu namorado. Aí a gente fica em três para, se acontecer alguma coisa, nós três conseguir conter o Matheus, sabe? Eu sozinha, eu já não fico mais. Sozinha a gente não deixa. É complicado para mim ficar sozinha com ele, né? Então agora hoje, para mim, hoje está sendo um dia bem difícil para mim. É um dia assim que eu tô chateada depois de uma consulta, sabe? Justamente por isso, pela agressividade do Matheus. Ele tem estado muito agressivo nos últimos dias, né? E esse final de semana foi bem tenso, e ele tem umas crises comportamentais, né? Que são diferentes das sensoriais. Então, ele escolhe, né? Aquela pessoa que ele está chateado. Então, agora, esses últimos dias, ele está muito chateado comigo. Ele está descontando tudo em mim. Então, sobrecarrega muito a gente. E hoje eu fui numa consulta, eu não fui, foi uma amiga e meu esposo levaram ele numa consulta, e a gente aí está querendo fazer um exame nele, né? Um exame que muitas amigas com filhos autistas têm nos indicado, e a psiquiatra não reagiu bem, né? Não aceitou, não quer fazer esse exame, não me deixou nem falar, né? Me interrompeu, nós temos um vídeo ainda, mas assim... Então, coisas que a gente não sabe como lidar com a agressividade. Você não sabe o que se passa na cabeça do paciente. Não sabe o que passa na cabeça do seu filho. Então, esse negócio aí, pega ele, acalenta, isso nunca deu certo com meu filho. Porque se encostasse nele, era pior. Então, esse negócio de querer chegar nele, agora a gente é obrigada a fazer, né? Com força física, para conter, para pôr ele no quarto dele, que ele tem um espaço que é um quarto, que agora foi feito recentemente, então dá entrada com uma área externa, que também é dele, um espaço grande, colorido, e daí tem mais um corredor grande que dá acesso ao pátio da frente do terreno, para ele ter bastante espaço para não ficar preso, mas tem uma grade na porta. Então, às vezes, ele tem que ficar ali, até ele se acalmar. E o que está acontecendo é que ele não está se acalmando tão fácil nesses últimos dias, sabe? Está sendo bem, e a força dele é muito grande. Então é bem complicado, está sendo bem complicado. A gente tem que pensar que ele é um homem de 19 anos, com quase 1,70 de altura. Não, ele tem 1,73. 1,73 de altura e 100 quilos. Então, assim...
É muita E força. sem falar na força, né? Que os autistas, eles têm uma, na hora da crise, eles têm uma força, parece que triplica a força deles, né? Então é bem Ah, complicado, está sendo muito complicado. eu até na live passada com a Sara, lá de Curitiba, ela comentou de um surto que teve de um homem, né? Que ele tinha uns 2 metros de altura, mais de 100 quilos. E ele bateu na mãe, assim, quebrou ela toda e arrancou a roupa dela, como se fosse estuprar ela. Mas não chegou a fazer o fato. E aí, quando ele se aproximou dela, a mãe teve que colocar os 2 dedos nos olhos para tentar se afastar, né? Então, assim, não tem nem como imaginar essa situação, porque é uma relação de a mãe não quer ver o Eu não sofrimento do consigo filho, mesmo imaginar a dor da mãe. né? Ela não quer ver o sofrimento do filho, mas ao mesmo tempo ela está sofrendo, a vida dela está em risco. Eu já tive Então, que ser agressiva com meu filho. Já teve uma vez que foi de cima de você, né? Que eu tirei ele. Ele estava machucando ela e ele ia machucar ela feio. Então eu fui obrigada, eu peguei no cabelo dele e eu fui obrigada a puxar até ele sentir dor, porque quando ele sentiu a dor, aí ele veio para cima de mim, para ele poder largar ela. Então, Foi uma situação que, como eu comentei na última live, né? Antes, se ele estava agressivo com a mãe e eu chegasse e falava, Matheus, para, ele parava, ele me obedecia. Hoje não. Hoje, se eu chegar e ele estiver em crise, ele vem para cima de mim. E foi num desses momentos, ele tinha pego um sarrafo e ia bater na minha mãe. A mãe conseguiu desviar e na hora eu tava saindo do quarto para ir ajudar ela. E eu tava com o cabelo amarrado assim, bem alto. Na hora que ele me viu, ele me puxou pelo cabelo e ele ele começou a me arrastou, bater. literalmente, ele arrastou Quando ela. ele fez isso, eu caí, porque nós estávamos no corredor. No que eu caí, ele continuou me batendo. E daí a mãe veio e não conseguia tirar ele de cima de mim e teve que puxar ele pelo Eu cabelo. tive que fazer ele sentir dor, porque Se a ele não gente fala sentisse, assim, se a gente falar assim, né? Poxa, eu peguei e puxei o cabelo do meu filho vamos que ser é criticadas. diagnosticado com autismo. Meu, isso não tem como. Todo mundo vai cair em cima e, meu Deus, vocês não deveriam fazer isso. Mas a situação, ela nos Foi o obriga a fazer desespero. isso. O desespero nos obriga a fazer certas coisas, né? E aconteceu outra vez também que agora ele parou com esse costume, mas antes ele mordia, né? Hoje ele se morde, mas ele não mordeu mais ninguém. Mas ele mordia muito a gente. Então, às vezes, assim, do nada ele vinha e... Só que não é, morder, soltou, ele segurava. E ele pegou, tava só eu e ele em casa, e ele pegou no meu braço. Ele pegou e quanto mais força, toda a força que ele tinha, ele deu na mordida, né? E eu também tive que provocar dor nele para ele poder soltar o meu braço. Senão eu acho que ele tinha ficado com um pedaço do meu braço, porque ele não soltava. Eu falando e ele não soltava. Inclusive no nosso Insta, né, que a gente está fazendo a live, a mãe postou uma foto do braço dela depois da mordida, assim, e se o pessoal quiser dar uma olhada. Isso foi depois. uns 2 dias depois ainda, ele já estava melhorando. Ficou por dias roxo, assim, roxo. Eu vi essa foto, eu entrei lá no Insta de vocês e vi essa foto. Sabe o que é legal, assim, essa colocação de vocês? Porque algumas pessoas, quando a gente faz a live, né, sempre falam assim, claro, eu sei que os pais olham de um jeito e às vezes quem vai conter um profissional da área da segurança ou da saúde não vai fazer a contenção igual um pai e uma mãe. Mas não dá para pensar, às vezes, numa contenção como algo muito simples de ser feito, né? A gente tenta falar isso daí porque até porque é os muito profissionais, eles têm, né? As técnicas deles, mas eu não tenho técnica, né? Eu nunca fiz um curso de como conter. E outra, mesmo que eu fizesse... A nossa forma de conter é intuitiva, assim, né? A gente tenta o quê? Trazendo ele à realidade, chamando ele para uma coisa que ele gosta, e na maioria das vezes dá certo. Bota uma música que ele gosta no celular, conversa, canta uma coisa que ele gosta, tal, e aquilo ele vai acalmando. Às vezes basta mudar, respirar fundo, né? Respira, se acalma. Então ele começa a repetir o que você está dizendo para ele também. Se acalma, se acalma.
e pronto, mas tem vezes que não dá. Então, por exemplo, assim, eu tô em casa, eu tô num estado assim, ó, que eu tô fazendo qualquer coisa em casa, passa alguém no meu lado, o meu instinto é me defender, entende? Já vou, e tudo já leva aquele susto, porque a gente está sempre sobressaltado, esperando que venha alguma de algum lado. Então, eu tenho que pensar assim, ó, que quando ele... Eu tenho 1,60 m e um pouquinho. Então, quando eu penso, né, nele vindo para cima de mim, quando eu vejo ele vindo para cima de mim, é medo que a gente sente. A gente sente medo, porque a gente sabe que ele vai vir e ele vem para bater mesmo. Mas as formas que a gente usa para tentar acalmar ele, hoje eu percebi assim, que com o tempo, ele mesmo ele vai tentando se acalmar, Sim, né? ele usa as mesmas... Então, hoje o meu pai, ele detesta cortar a unha, porque ele, como ele tem essa questão do sensorial, né? ele não gosta da sensação que fica depois de cortar a unha. Então, hoje meu pai tinha que cortar a unha dele, e enquanto meu pai cortava, ele falava assim: se acalma, Matheus, fica calmo, Matheus. Para ele mesmo ir se acalmando. Respira, Matheus. É rapidinho, só falta uma, Matheus. Ele vai falando para ele mesmo ir se acalmando, sabe? Mas é complicado. Ouvindo vocês falar isso, imagine o ser humano que está ali, ele tem consciência dessa necessidade dele e ele tenta lutar contra isso. É como se a gente visse esses filmes até da esquizofrenia, né? Que a pessoa vê uma outra, conversa com uma outra pessoa que não existe, né? Então, assim, ele tem consciência de que aquilo pode... Vamos fazer até uma correlação daquele do Incrível Hulk, né? Que ele não quer que o Incrível Hulk venha, ele fala, não venha, né? E o Hulk tenta vir e ele diz, não, fique quietinho aí, não venha para fora. Então, assim, o relato de vocês mostra que às vezes ele tem consciência que isso possa vir à tona, e ele perder esse controle dele, né? Então, assim, é importante, ele... Mara... Pode falar. Quando nós já percebemos que quando ele está mais controlado, vamos dizer, tem vezes que quando ele vê que ele vai se alterar, ele canta bem alto, assim, ele vai e entra no quarto, tipo, eu vou me fechar, né? Ou assim, ele sabe que às vezes se ele fizer alguma coisa, a gente vai prender ele lá no quarto dele, até ele se acalmar. Então assim, antes dele bater na gente ou fazer alguma coisa assim, ele joga qualquer coisa aleatória no chão e vai pro quarto dele. Tipo, é um sinal, não... tipo assim, ó, não tô bem, me deixa lá dentro. Porque senão eu vou fazer besteira. Aí ele entra, ele mesmo pede para fechar a porta e daí ele fica lá, ele senta lá com os livros dele, aí ele fica fazendo as coisas dele. Quando ele se acalma, ele vai na porta e pede pra gente abrir. Então ele já sabe, ele já se conhece, né? Mas nem sempre ele tem esse autocontrole. Sempre ele tem esse autocontrole. Às vezes pode ser que seja muito rápido, que ele não consiga, né? Às vezes pode ir muito rápido e ele não consegue ter essa percepção. Então ele faz já essa reação já, né, de agressividade. É importante, Mara, o que você colocou, esse seu estado de alerta. Tá? Isso é uma das coisas que a gente fala no curso de contenção, que às vezes os profissionais da saúde, quando vão fazer qualquer atendimento de primeiros socorros básicos, né, alguém que está alterado, ferido, ele vai só com o instinto de querer ajudar essa pessoa biologicamente, né, ou até psicologicamente, mas não leva em consideração essa possibilidade de agressão. Então esse é um estado instintivo, por exemplo, que todo profissional da área da segurança já tem, porque ele não vai para resolver o problema de saúde, ele vai resolver um problema que alguém está descumprindo uma lei, uma ordem. E o que eu percebo por eu trabalhar com profissionais da área de segurança e também de saúde, que não é do perfil do profissional da área de saúde, ter essa preocupação, vamos dizer, quase um sexto sentido, que passou alguma coisa no meu lado, eu estou em alerta, esse estado de alerta. Né? E esse seu estado veio em decorrente que você já foi agredido algumas vezes. Então, assim... Então, os profissionais de segurança, eles têm isso aí. Quando a gente treina o pessoal, a gente fala sobre isso. É o estado de se autopreservar. Então, além de você ajudar o outro, por exemplo, os bombeiros, socorristas, eles têm um termo que eles usam que é bem importante, que se chama cena segura. Então, eles só vão naquela cena se não oferecer risco para eles que vão atender.
porque senão vai ter mais uma vítima ainda. Então, por exemplo, ó, deu uma descarga elétrica, tem alguém no chão. Eles não podem ser feito um louco, então eles têm que fazer um olhar, né, uma varredura, tem algum cabo elétrico e tal, tem que afastar, é seguro tirar esse cabo. Se não é seguro, tiver que desligar a energia elétrica, ninguém entra. Eles têm que ter uma certa frieza, né? Não pode estar... Então, assim, esse detalhe é importante porque muitos pais, às vezes, quando falam, né, eles olham muito com a emoção e não com a razão. E nesse momento tem que ser a razão. Como você falou, é a frieza. O que eu preciso fazer? Calma, faz isso ou faz aquilo. Só que, é claro, por você estar convivendo, o medo às vezes acaba, né? Agora que ele está grande, imagina, pode ser muito mais difícil fazer essa contenção. Então é importante, por exemplo, treinar. Ele dormiu sim, é muito difícil. Uma pessoa, o meu marido, ele quase não consegue conter ele sozinho. Mesmo o meu marido, ele precisa de ajuda de alguém. Nem sempre ele consegue conter ele sozinho. Porque, como eu disse para você, também não tem técnica, gente, não tem técnica. Então, você tem que começar a fazer uns cursos para pais de autista. Começar a ensinar a gente a conter. A gente conversou com a Vânia, né? A gente está esperando passar essa pandemia para a gente fazer uma oficina. Aí ela falou assim, muitos pais não sabem como fazer, de que forma fazer, e às vezes eles não têm equipe, estão sozinhos lá para fazer a contenção dos seus filhos e tem esse grau de dificuldade. Então, assim, a gente está esperando passar isso para fazer uma vivência com vocês, né? Formar um grupo aí. Seria bom. E tem o caso assim, ó. Como assim? Ele estava me mordendo, né? Então, primeiro, qual é a reação? Tentar tirar, né? Tentar falar. Então, depois, quando nada deu certo, o que eu fiz? Eu belisquei ele. Até ele sentir dor, para ele largar meu braço, eu não teria largado. Mas tudo bem, ali foi uma reação que ele estava me mordendo, eu dei um beliscão nele. Mas esses dias ele veio, era uma barra de ferro, né? Era uma barra de ferro. Com uma barra de ferro, e eu estava abaixada. Quando eu levantei, só deu tempo de eu segurar. Só deu tempo de eu segurar. Foi no dia que ele pegou ela, né? Foi no mesmo dia. Então eu consegui segurar aquela barra de ferro ali, e como eu estava num ambiente separado, que tinha uma mureta, na minha cozinha tem um murinho, que já é por esse motivo, para mim poder ver ele, né? Na sala de jantar, na sala, mas eu não ficar presa ali dentro da cozinha, mas também eu ter aquela segurança para mim poder fazer as coisas, a comida e tal. Então eu consegui tirar dele aquela barra de ferro. Então, como a cozinha estava fechada, ele foi procurar outra pessoa e encontrou a Bia no corredor. Só que nesse dia deu tempo, mas eu fico pensando, se a gente estivesse num ambiente aberto? Eu passei dias pensando nisso. Se a gente estivesse num ambiente junto, no mesmo ambiente, e ele com aquela barra de ferro, certamente eu não teria conseguido tirar aquela barra de ferro da mão dele. Não teria conseguido, entende? Então eu fico pensando, o que eu faria no momento desse? Eu pegaria outra coisa pesada? Eu não ia conseguir pegar uma outra... É importante você diminuir a distância. Eu não conseguiria pegar outra coisa para bater nele. A barra de ferro ou qualquer outro objeto que a pessoa venha agredir, a gente precisa entender que ela só tem efetividade quando essa extensão vai bater em mim. Se eu diminuir a distância entre eu e a pessoa que vai ofertar a agressão, a tal ponto que ele ficar aqui perto, aquela barra já não funciona mais a agressão. Então, quando a gente fala em defesa pessoal... Mas e a tendência das vítimas é se afastar. Se você tiver... Aí a gente tem que fazer uma leitura, e aí precisa treinar isso daí mesmo. Se você faz uma leitura que está uma distância próxima da barra de ferro, mas que não chega à pessoa, você se afasta. Quando você vê que está no ponto que ele vai te acertar, você pode avançar. Porque se você cola da pessoa, por exemplo, se eu vou agredir alguém, se eu estico o meu braço, o soco tem que acertar essa distância do braço. Tá? Se você estiver aqui, você leva o soco. Agora, se você se aproximar, o soco vai pegar no vazio, não vai acertar. Só que o detalhe é ter sangue frio para isso. E isso é difícil. Porque o medo é muito grande. E você tem que ter essa agilidade e esse preparo é muito rápido, né? Mental, muito rápido. Eu diria que o preparo mental para você conseguir pensar na hora o que você tem que fazer, sabe? Então isso eu acho que tem que ser preparado, tem que ser trabalhado. Perfeito. Isso na pessoa. Tem que treinar. Eu tenho alunos...
Eu tenho alunos que treinam arte marcial e falam assim, é difícil realmente fazer isso, porque a gente fala que qualquer coisa que a gente vai fazer tem que ter uma memória muscular. Então, quando a gente nasce, a Mara, né? Você tem quantos filhos, Mara? Eu tenho 4. Tem 4 filhos. Então você viu nos 4, quando eles eram pequenininhos, eles iam comer pela primeira vez de colher, a colher vinha no cabelo, a colher vinha no olho, a colher vinha na orelha. Até eles acertar a boca, levou um tempo. Então precisou ter uma coordenação motora para trazer esse alimento. Então tudo na vida, quanto mais a gente repetir, a gente desenvolve aquilo meio que automático, não para pensar, porque cria uma nova junção neural no cérebro, e o cérebro já tem uma ideia do que se fazer. Então a gente não consegue fazer algo que não conhece. Então a gente precisa ter uma vivência, e quanto mais a gente pratica aquilo, aquilo fica mais fácil. É igual fazer continha de matemática. A primeira conta é difícil, vai repetindo várias vezes, aquela conta ficou fácil. E aí aumenta o grau de dificuldade. Então tudo que é movimento físico é mais próximo disso daí. Então precisa ter essa noção, por exemplo, a mordida. A mordida ocorre porque você está dentro da área frontal da pessoa. A melhor maneira de você não levar uma mordida é você encostar a sua cabeça aqui embaixo da pessoa. Você não pode encostar a sua cabeça na lateral, porque você não vai morder o seu pescoço. Então a melhor opção para não ser agredido é você ir para as costas. As costas é a melhor forma, só que às vezes é difícil, porque eu estou na frente da pessoa. Existem formas de ir para as costas, a gente ensina isso. Mas se você está na frente da pessoa e não tem como, você tem que abraçar os 2 braços e botar a sua testa embaixo do queixo. Tem que segurar dessa forma aqui, que ele não consegue morder. A sua cabeça vai impedir que ele morda o seu pescoço. Então o que as pessoas fazem é tentar botar o braço, e aí leva a mordida no braço, como uma forma instintiva. Então, mas é importante a gente treinar isso, né, vivenciar, para que, poxa, eu nunca parei para pensar. Às vezes uma coisinha tão simples assim, de se fazer, que daria para fazer. Aqui nesse momento, eu tô pensar nisso. Também não sei se eu vou conseguir botar em ação, né, quando acontecer, né? Mas tudo sabe o que é tão interessante? rápido, né? É muito rápido. É fácil falar, eu digo perfeitamente, é fácil falar. Né? Mesmo pessoas que treinam, porque assim, cada situação é única. Às vezes, a pessoa te pegou num espaço de tempo menor que você estava preparado. Então, demorou para você ter uma reação para aquilo lá. Então, são inúmeros fatores. Mas um detalhe importante é que depois que você tem um primeiro contato, o seu cérebro já tem uma ideia que fazer. Então, a gente fala assim, estado de congelamento. A pessoa entra em estado de congelamento quando ela não tem ideia. Por exemplo, assim, alguém vai te assaltar. Chega no lado assim, me passa a tua carteira, teu celular. Você nunca parou para pensar o que fazer se naquele momento. Tem pessoas que congelam, chega a se defecar, a urinar, porque o medo é tão grande que congelou a pessoa. E isso é normal, não precisa se envergonhar. É natural da pessoa. Quem já tem uma ideia, por exemplo, treinou uma defesa pessoal, às vezes tem um reflexo de xingar, sai daqui, seu vagabundo, ou dar o celular realmente, quer dizer, tem uma ação, seja dar o dinheiro, o celular, ou berrar ou lutar. Mas ela tem essa reação, mas que tem gente... tentar roubar o celular dela, ela derrubou o rapaz da bicicleta. O rapaz veio me assaltar uma vez, eu segurei o celular e derrubei ele da bicicleta. Primeira vez. Eu falei pra mãe, se eu tivesse parado pra pensar, eu não teria feito isso. Talvez eu teria entregue o celular, mas sabe o que eu vou dizer pra você, Bianca? Sabe o que é interessante? Eu tenho certeza que a convivência de reação com o seu irmão lhe ajudou a fazer isso. Por quê? Pode ser, viu? Porque o seu irmão, isso é comprovado pelo instinto do ser humano de sobrevivência. Como você tem que viver em alerta, porque o seu irmão pode surtar a qualquer momento, você tá meio que assim, igual a sua mãe. Você tá ligado, qualquer coisa assim você já tá atenta. É o que a gente fala que tá pronto pro combate. Antigamente, a vida da pessoa estava em risco. Então eu tenho que fazer algo para sobreviver. Ou corro, fujo, ou luto. Então o ser humano, quando é posto a alguma coisa, tem que fazer algo. No seu caso, você não tem como fugir do seu irmão. Você tem que lutar, vamos dizer, é segurar ele para ele não agredir ele mesmo, as outras pessoas. Por você passar isso toda a sua infância, isso já está dentro de você. Você já faz isso com naturalidade. A sua mãe é a mesma coisa. Eu tenho certeza que se alguém chegar lá da sua mãe, ela vai ter um instinto capaz de segurar o cara, né?
Mas assim, porque Se bem na alguém mente me dela... segura hoje, tinha apanhado. Entendeu? Se E alguém assim, tentasse me assaltar hoje, tinha apanhado. mas Mara, esse que é o detalhe, assim, vocês já têm algo que é muito importante, que é o instinto. O instinto de vocês já está treinado. Só falta técnica para fazer isso. Então os pais já têm esse instinto. E eu digo para vocês que, por exemplo, alguns policiais, às vezes, eles passam por dificuldades. E quanto mais vivência se tem, que a gente fala assim, o campo de batalha, viver realmente aquilo na prática, você tem um fator que é esse instinto, ele já está trabalhado. Por exemplo, uma pessoa que formou-se técnico de enfermagem ou enfermeiro e vai trabalhar nessa área, não quer dizer que ele vai fazer a melhor contenção, porque ele não está com esse instinto assim, ou foge ou luta. No caso de vocês, não tem como fugir, porque vocês têm que preservar a integridade do Matheus. Vocês já vão, a gente fala assim, né? Vai para a guerra, vai para resolver a situação, não para fugir da situação. Entendeu? Então, isso é um fator que é o primeiro fator, que realmente é tomada de decisão, e isso é muito importante. Quando as pessoas hesitam na contenção, ela fica mais difícil. Por exemplo, na hora que tem que fazer a contenção, se todos que estão ali fazem assim, ó, o negócio acaba muito rápido, ou os danos são menores. Agora, quando um vai e os outros ficam arredio, aquele um vai sofrer mais, porque a chance dele apanhar é muita. Assim. Então, por isso... Olha, eu vou dizer algo, eu não conheço o namorado seu, Bianca, mas você, né, pela sua convivência do Matheus, você pode ter muito mais ação do que às vezes ele, porque não é a realidade dele. Não porque ele é melhor ou pior, nada disso. É porque você passa isso desde pequena e a convivência sua familiar. Então alguém vai achar você muito mais guerreira. Assim, né? Foi bem engraçado no começo, porque a primeira vez que meu namorado veio aqui em casa, o Matheus avançou no meu pai. Foi pra cima do meu pai. Ele, assim, ficou com o olho desse tamanho no sofá, assim. Tava ele pálido. nem se mexia. Nem se mexia, né? Hoje, assim, isso que faz pouco tempo, vai fazer 3 meses. Hoje, o Matheus entrou em crise, ele já levanta junto, já ajuda, já põe o Matheus no quarto. Já trabalhou isso nele, né? Mas na primeira reação foi muito engraçado, assim, né? Pra gente foi engraçado, porque a gente já tá acostumado a lidar, né? E ele ficou com um olho desse tamanho, assim, não sabia o que fazer. Primeira vez aqui em casa. O marido da minha mais velha, pra ele foi mais fácil, porque a minha filha mais velha já é 10 anos casada. Então o Matheus era menor. Ela cresceu, ela saiu de casa, o Matheus ainda era pequeno, ainda era fácil de controlar ele. E o namorado dela, eles namoraram 4 anos antes do casamento, então o namorado dela já estava ali todo aquele tempo, fazem 14 anos, então desde pequenininho. Então ele lida muito bem com o Matheus, mas ele começou lá, agora chegar de repente assim com um adulto, né, surtando assim na sua frente, deve ser fogo. Então, não, mas entendam que assim, às vezes uma pessoa leiga pode dizer assim, mas é um medroso. Não. Todo ser humano que desconhece, todo ser humano que desconhece a situação vai agir dessa forma. Isso é muito normal. Mesmo entendeu? Eu conhecendo e sendo meu filho, eu fico com medo, só com medo de ficar escondidinho lá e eu reajo ao medo. Mas a gente já aprendeu a lidar com o medo, né? Agora não dá para ter medo, porque eu preciso resolver isso. Eu não posso demonstrar o medo também, né? Porque ele não pode ver medo em mim. Medo então... a gente sente. A gente fica, mas a gente esconde o medo e tenta fazer alguma coisa, porque a gente não pode ficar demonstrando medo, né? Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que vai ser bem interessante de falar sobre isso. Quando vocês precisam conter o Matheus, eu vejo, Bianca, que você usa óculos. Você para pensar em rapidamente fazer isso, ou você vai com óculos e tudo? Olha, vou te contar que foi até... Agora eu tô dando risada, tá? Antes eu não dei risada disso. Hoje eu tô com uma cicatriz no meu nariz. Ó, tô batendo a porta. Porque eu já acostumei que o Matheus eu nunca saio do meu quarto com óculos. Normalmente eu tô aqui trabalhando, tenho que sair, tiro o óculos, coloco em cima da mesa e vou. Normalmente eu faço isso. Raramente eu saio dentro do meu quarto com óculos. Mas quando eu preciso sair de casa, eu vou de óculos, né? E eu tava aquele dia... Eu também uso óculos, e eu não uso em casa. A mãe não usa óculos em casa. Faz muita falta.
Então, Mas- nesse dia eu ia sair com meu namorado e uma prima minha, e eu tava com óculos, tava bem tranquila, tava na porta de casa, já saindo. O Matheus olhou pra mim e veio com a mão aberta e bateu. No que ele bateu, cortou meu nariz. E meu óculos voou. A minha reação não foi nem meu nariz sangrando, foi: meu Deus, pega o meu óculos, porque se quebrar é muito caro, né? Aí quando eu fui ver, estava sangrando, até hoje tô com uma cicatriz aqui, né? Mas eu tento tirar o óculos. Se eu Ela tô no não meu fica, quarto, se eu tô no meu quarto e eu escuto que ele tá em crise, ela já eu já tiro o óculos e vou sem óculos. E eu já só boto Eu já pra ler. acostumei com isso, né? Mas se eu tô de óculos e eu tô na sala, aí eu não tiro, aí vou como eu tô mesmo. Não paro pra tirar o óculos, né? Uhum. É interessante que todo e qualquer material pode ser usado como uma arma. Pode ser conscientemente ou inconscientemente. Então, se a gente parar para Verdade. pensar, né? A gente tem objetos contundentes, perfurantes e cortantes. Contundente é o que vai bater, que ele não tem uma ponta fina, não é uma lâmina. Então, uma garrafa de água, a parte mais dura da garrafa, ela pode ser um objeto contundente, pode pegar E nos ele já se ossos, os machucou ossos assim. mais. A gente já aprendeu isso A na gente prática. já se machucou assim, com uma garrafa PET vazia, porque quando joga, né, com o impacto, a distância, Essa tal dessas garrafas retornáveis que são mais duras, então a gente já provou isso aí. Então, um quarto E, do Matheus não pode ter cortina, porque a a cortina, gente se tiver o varão da cortina ali, pode pegar também. Essas questões é já importante porque pegou. às vezes algumas pessoas falam assim, tá, mas e a contenção física? Tem alguns fatores que são importantes a gente falar. Então, por exemplo, cantos vivos, né? Quina de mesa, cadeira, tudo que venha ter uma ponta que a pessoa, por exemplo, quando o grupo vai conter, a família vai conter, se a pessoa não tomar cuidado e alguém cair ali, pode se machucar muito gravemente. Ou instintivamente ele pegar, por exemplo, muitos profissionais, às vezes, da área da saúde, as mulheres, eu sei que todo ser humano quer ficar bonito, né? Mas um ambiente, às vezes, de pronto-socorro, hospitalar, ela já tem o procedimento, né? Mas um cabelo muito solto, brinco, gente, tudo isso para segurar é um puxão só. Não tem sombra de dúvida isso, né? E esses detalhes são importantes dentro de casa. Às vezes, né, a família tem uma experiência prática. Aprende pelo erro e acerto, às vezes sem ninguém falar, já viu que aconteceu algum fato. Mas a gente sempre fala, todo material que tiver solto, né, se tem a possibilidade de ele estar surtando, às vezes esse olhar, opa, afasta, guarda, ou ele sai para um outro lugar, que é o que sim. vocês já fazem, Essa questão porque do guardar ele vai aqui em usar. casa é bem comum. Eu não tenho orelha furada. Mas A a mãe Mana- também não tem. A mas minha a irmã Mana mais vem velha aqui. tem orelha furada. E daí, quando ela vem com um brinco Eu pequenininho, faço ela tirar quando tudo ele bem. argola, assim. Agora, quando ela tá com uma argola ou um Eu brinco faço ela grande, tirar. agora ela já sabe, né? Ela já nem vem, ou se ela vai em outro lugar e ela vem com um brinco maiorzinho, ela já tira e guarda na bolsa. Porque ela sabe que chama a atenção do Matheus, principalmente se o brinco tiver alguma pedrinha, ou brilhar, ou alguma coisa. Ou o brinco por si só chama a atenção quando ele é maior, né? Então ela já sabe que o Matheus vai querer mexer, daí ela já tira e já guarda. Porque numa puxadinha aquilo ali pode Rasga a rasgar a orelha. orelha, né? É É bem verdade. complicado esse negócio, tem que cuidar bastante. Quando chega alguém E, de óculos, a gente já avisa. e assim, como é que foi? Eu acho que vocês já tinham comentado na live passada, mas como é que foi assim? Já teve alguma situação em público que vocês passaram bastante dificuldade com o Matheus, né? Porque não tinha um lugar específico para ele ficar, né? E como fazer nesse momento? Que às vezes é que a gente fala em ambiente não controlado. O ambiente não controlado é muito difícil, até porque os estímulos são muito ricos, né? Seja auditivos, sejam visuais. Vocês já passaram por uma situação dessa? Recentemente, o Matheus ele fugiu de casa. Então, assim, o Matheus, ele dificilmente ele é agressivo com pessoas que não são do nosso meio familiar, né? Ele tende a ser agressivo com o pessoal que convive aqui em casa, comigo, com a minha mãe, com o meu pai, mas com pessoas de fora, dificilmente ele vai agredir, ou vai cuspir, ou fazer alguma coisa do tipo, né? Então, esses dias ele fugiu de casa.
E o meu pai me ligou. Eu tava no quarto, meu pai me ligou porque na Porque a gente esquina... está em obra aqui em casa. Então o portão tinha que ficar aberto para os pedreiros entrar e sair. E ele ficava trancado em casa. Só que tinha um pedreiro trabalhando dentro de casa também. Então, por um descuido, ele fugiu. E daí, na esquina aqui da nossa casa, tem um mercado. Eu E o levava dono ele. do mercado, ele é um amigo da família. Ele ligou pro meu pai e falou: Ó, Valdeleiro, o Matheus tá aqui no mercado. Aí o meu pai já me avisou também, eu avisei a mãe foi atrás, mas aí o dono do mercado, que já conhece o Matheus, já estava vindo com ele pela mão e ele mesmo trouxe o Matheus para casa, né? Então, assim, o Matheus não teve nenhuma reação de agressão, de agressividade. Só entrou e pegou um chocolate. Ele entrou no mercado, pegou o chocolate que ele queria e voltou para casa tranquilamente, né? Então, assim, dificilmente ele vai ter uma reação agressiva fora de casa. E se ele tem, é com alguém da própria família. Entendi. Então já a Mara tinha falado aconteceu uma vez. assim, dele querer, ele cismou um dia que ele queria dar oi para um vizinho nosso. Só que esse vizinho não estava em casa. O carro não estava na garagem. E o Matheus queria porque queria ir até a casa do vizinho. E ele foi até a frente da casa, e minha mãe estava com ele. Na volta, como ele ficou irritado que o vizinho não estava em casa, que não, ele não conseguiu falar com o vizinho, ele tentou agredir a mãe. Então, assim, por ser a mãe, ele tentou agredir na rua, então nós duas tivemos que segurar ele ali. Eu passei muito, eu e ela, passamos muito isso quando ele ia no colégio ainda, né? A gente ia levar ele no colégio, a gente ia apanhando, voltava apanhando, e ela estudava com ele, às vezes ele agredia ela na escola. Intervalo, já levei pedrada no meio do colégio. Então, assim, mas com os outros, dificilmente ele é agressivo, né? É mais com a gente. E ele tá Bianca, ouvindo a gente falar dele tá dando agora risada. e tá morrendo de rir lá do quarto dele. Tô ouvindo. Tô ouvindo ele Ele tá falar. rindo, que ele tá só de graça do que a gente tá O, falando. de- Mas o quando ele detalhe, era menor, Bianca, acontecia. o detalhe, Bianca, que quando você for mãe, você já tá mestrada em educar filhos, né? Se ela querer ser mãe, né? Porque ser mãe. Quero. Olha, porque você é assim muito jovem, né? Tem uma vasta experiência prática de vida, assim, porque você está estudando psicologia, né? E comportamento humano é muito difícil, né? E é um comportamento que não é racional, assim, que ele faz isso por maldade ou porque quer, né? Então, enfim, é uma situação muito específica dele. Então isso te dá uma bagagem de vida extraordinária, né? Que é única isso daí. Tão jovem, né? Sim. Eu sempre falo, né, que eu sou essa Bianca por conta do... A gente se constrói subjetivamente de acordo com o nosso meio, né? Isso já está mais do que comprovado. Então, a gente é aquilo que a gente viveu, que a gente vive, a gente nos constrói como a nossa personalidade, como ser humano, no meio da nossa família, no meio das nossas vivências, né? Então, a minha vivência com o Matheus me fez ser o que eu sou. E talvez isso que tenha me levado até a psicologia, né? Essa minha curiosidade para saber por que a mente humana funciona assim, por que uns fazem dessa forma, outros não fazem. Então, essa curiosidade me levou. Eu até comentei na outra live a respeito do meu irmão mais novo, que o coordenador do colégio dele falou, né? Que o João Vitor e o Matheus, ele fez de mim, do João Vitor, da minha outra irmã, pessoas mais humanas, né? Nos fez mais humanos. Tanto que o João, ele foi a única criança da sala dele que conseguiu se aproximar de um menino autista. Enquanto todas as outras pessoas da sala se afastaram por ser diferente, o João Vitor, ele já fez amizade de primeira com o menino e foi um dos únicos amigos dessa criança, né? Por quê? Porque já tem essa vivência, né? É uma das dificuldades, às vezes tem professores, né? O segundo professor, às vezes com a necessidade das escolas inclusivas, né? Que vem crianças com grau leve de autismo, e assim, ainda é uma dificuldade atualmente de quando essa criança surta dentro da escola. Os outros coleguinhas não estão acostumados com esse tipo de comportamento. E aí existe
uma certa, não vou dizer que é um trauma, mas essas crianças elas ficam meio traumatizadas quando vê um surto, que nunca viram isso daí. E de repente o amiguinho delas, né? Então assim, alguns professores e até diretores de escola que já veio fazer uma vivência conosco, relataram esse grau de dificuldade. E é importante falar sobre isso, porque muitas pessoas não sabem sobre isso daí. E é importante falar para, né, a gente fala de criar políticas públicas. Pode falar. Eu trabalho num colégio particular, né? Então, é um colégio evangélico e nesse colégio a gente tem uma política muito grande de inclusão social. Crianças autistas, enfim, né? TDAH, sempre é muito discutido isso, né? Então, na sala do meu irmão, que é onde tem um autista clássico, ele não tem crise de agressividade, mas ele tem crises comportamentais, ele não gosta de ambiente com barulho, ele é seletivo em algumas coisas que ele quer fazer. Então, assim, a professora e o coordenador, ele trabalha muito em cima dessa questão de inclusão. Ele sempre procura, quando a criança não está na sala, falar com uma sala, né? Explicar, desde o primeiro dia, o aluno tal, ele é um pouco diferente de vocês, ele se enquadra, ele tem um diagnóstico assim, então, às vezes, vocês vão perceber algumas atitudes diferentes, e se isso acontecer, vocês não precisam se preocupar. Tanto que foi assim que o João soube dele e chegou em casa contando para minha mãe, tem um aluno autista na minha sala. A gente sempre procura deixar muito claro isso para as crianças, né? Então, eles sabem o que está se passando. Mas o João Vitor, ele teve estudando no colégio municipal e a gente teve um pouco de dificuldade. Por quê? Não tinha alunos na sala dele com autismo, só que por conhecer, até o momento que eles não sabiam que o João era irmão do Matheus, estava tudo bem. Quando o colégio descobriu, fez essa ligação do João Vitor com o Matheus, eles assistiram alguns comportamentos do João Vitor e entenderam que o João Vitor também era autista, sabe? Então, houve aquele pré-conceito, aquele pré-julgamento, né? Que por conta da vivência, então, se o João Vitor era meio levadinho, né? Então, por ele ser um pouquinho levadinho, não. Então, ele é autista, sim, sabe? Então, e o João Vitor, a gente percebeu, assim, que por conta dessa vivência dele com o Matheus, nos primeiros anos dele no colégio, hoje ele está no 4º ano. Ele já tem 9 anos, então ele é maiorzinho. Mas quando ele tinha 6, 7 anos, na hora do intervalo, onde tinha muitas crianças, e as crianças estavam correndo, qualquer reação de criança que esbarrasse nele, a reação do João Vitor era bater. Era empurrar, não era nem agredir, assim, mas para se defender. Era um mecanismo de defesa. Por conta dele estar muito ligado em casa, que a qualquer momento o Matheus poderia encostar nele, esbarrar nele ou alguma coisa assim, qualquer criança que passasse muito rápido... Ele fazia isso no CI. Ele tinha reação de empurrar para se defender, né? Ou a professora disse que ele fazia isso quando passava alguém por perto dele. Ele já ia se defender, já... E às vezes nessa reação o colégio ele não estava preparado, não tinha uma capacidade de entender que essa reação do João Vitor era um mecanismo de defesa dele, né? Por conta da vivência dele. Então entendiu essa reação como tem algo de errado com essa criança, né? Então a gente passou momentos bem difíceis, forçaram a gente levar o João Vitor em psicólogo, para descobrir, porque eles acreditavam que o João Vitor também era autista. A professora chegou ela indicar para nós dar Ritalina para ele. Queriam que a gente medicasse o João Vitor, então foi tudo isso porque falta de preparo do colégio, né? Então a gente vê a necessidade de discutir isso no meio da educação. A gente sabe que tem sido discutido, mas não é em todos os colégios. E principalmente colégios de periferia. Então, assim, é muito importante ter mais palestras, sim, falar mais, sim, sobre esses assuntos, para a gente ter profissionais capacitados para essas questões, né? Eu digo que o professor, a professora, enfim, eles são uma das principais profissões que a gente tem, né? Porque na primeira infância ali que são os professores que estão mais em contato com as crianças. Então, são eles que vão perceber se há algo de diferente na criança. Vão auxiliar os pais
para se perceber algo de diferente. Eu não digo que essa professora do João Vitor estava errada, né? Se ela viu algo de diferente, ela tinha realmente que chamar, que conversar. Porque às vezes o profissional da área da educação que vai auxiliar a gente, os pais, a descobrirem alguma coisa de diferente na criança. E quanto antes descobrir, melhor para resolver, melhor para um diagnóstico, melhor para um tratamento, né? Então, sim, é extremamente importante que no meio da educação a gente venha conseguir falar mais sobre isso, né? É interessante pensar sobre isso, que a primeira percepção, às vezes, que se tem da escola é que os pais agridem os filhos, né? Porque uma criança com medo não é natural que tenha uma criança, às vezes, com uma necessidade especial. Então, a primeira impressão que se leva é que... Essa foi a primeira... Essa foi a primeira que eles tiveram. A impressão que a escola tem, né? Eu vi pela maneira que vieram falar comigo. Perfeito. É normal isso. O que está acontecendo? Eu tive... A minha formação é educação física, né? E eu fiz estágio em escolas. Então, numa escola que eu fiz uma escola mais simples, se eu não me engano, acho que era municipal, ou estadual, não lembro agora. Na hora do futebol eu vi uma criança que o prazer dela não era jogar bola, era chutar a perna dos amigos, assim. E aquilo, eu fiquei até na hora meio bravo, assim, né? E eu estava estagiário, eu falei, professor de educação física, não, vamos parar o jogo, né? O menino está agredindo e tal. Ele falou, não, deixa ele jogar, depois eu vou falar contigo, assim. E aí, claro, não machucava os outros, assim, mas via que ele não ia para chutar a bola, ele ia para chutar a perna. E aí depois da aula, assim, acabou a aula, ele me chamou no canto, ele falou assim, na realidade esse menino, ele me levou na rua, falou, ele mora no final dessa rua lá, é lá no meio do mato. Só que o pai dele, todo dia quando sai do trabalho, passa no bar, bebe, bate na mãe e bate nele. Então é um trabalho que a escola vem realizando para falar, mas a família não se abre, a mãe não se abria, né, tinha violência doméstica, e na realidade esse menino, ele só estava replicando aquilo que ele tinha todos os dias. Ele via, então, né? É difícil a gente falar sobre isso, né? Que a primeiro contato social é a família, o segundo contato social é a escola. E essa construção do ser humano, eu fui entender porque assim, eu tive uma adolescência difícil, né? Meu pai, ele bebia, era alcoólatra e batia na família, na minha mãe, em mim e na minha irmã. E eu busquei através das artes marciais mudar a mim mesmo, né? Entender isso aí. E eu fui estudar um pouquinho sobre psicologia e compreendi que a formação do subconsciente, aquilo que a gente faz e não sabe por que faz, mas toma aquela atitude, o subconsciente é formado mais ou menos dos 4 aos 8 anos. Essa idade é muito importante, porque essa vivência forma a base do ser humano no convívio comportamental e social. Então, às vezes, a gente não entende por que alguém é muito egoísta, alguém gosta de maltratar, o relacionamento... e aí vem o julgamento, em vez de tentar empatia e ver assim, será que essa pessoa não precisa de ajuda ou de julgamento? Então é um fator muito importante, e essas leituras cada vez mais tem que ser conversado nas escolas, se falar mais. Hoje a gente vê que já existe mais isso, mas antigamente era muito mais difícil. Mas é claro, precisa se debater muito e muito mais sobre a parte inclusiva, né? Então você para pensar como é difícil para o João, às vezes, esse tipo de comportamento. Então, eu digo isso porque eu dou aula para crianças pequenas, e eu tenho crianças aqui com autismo leve, que fazem aula aqui. E no começo foi muito difícil, porque assim, eu não entendo nada de autismo. E os pais falaram assim, não, ele é leve, é tranquilo, a gente fica aqui te auxiliando. Então, eu fui compreender esses tipos de comportamentos no tatame, foi difícil, assim, como é que eu faço quando uma criança não quer me obedecer? Porque a gente costuma falar, às vezes mais firme, a criança obedece. Mas uma criança, às vezes, com necessidade. Então, o pai e a mãe falaram assim, olha, a gente faz assim, 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 assado, o comportamento assim, ele reage assim. Eu falei, opa, legal, já tenho uma ideia de como é que funciona. E aí, claro, a gente vai buscando conhecimento para saber como que vai lidar com isso. Então, essas lives são importantes para as pessoas entenderem, porque tem muito profissional que vocês vão ver, ouvir falar por aí, que vão atender paciente, e eles também não sabem, né? Então, precisando buscar esses conhecimentos. Então, só para vocês terem uma ideia... Eu tenho alguns vídeos, e na internet tem, que muitos profissionais de SAMU, de hospitais, acreditam que todos os profissionais que trabalham em CAPS ou hospitais psiquiátricos sabem conter pacientes em crise, tá?
Muitos acreditam que todos que trabalham em CAPS, em hospital, enfim, sabem fazer a contenção. E não é a realidade. E não é a realidade. Porque o curso de formação de enfermagem, alguns têm uma matéria sobre paciente com transtornos e como fazer a abordagem. E quando tem, é teoria, não tem prática. Amanhã eu estou indo dar uma palestra... amanhã eu estou dando uma palestra no CAPS, aqui em Joinville, para falar sobre contenção física de pacientes. Né? E a gente vê que as pessoas, assim, elas não estão preparadas. Só que a sociedade acredita que quem trabalha na área da saúde, que está todo mundo preparado. Né? Então, é aquela realidade de vocês. Vocês já têm um preparo emocional e instintivo por conviver com o Matheus. Então, isso já é de vocês. Falta só um pouco de técnica para fazer uma abordagem, mas vocês têm uma capacidade grande porque já fazem isso instintivamente. Os profissionais da saúde, às vezes, eles não têm o emocional, não vou dizer todos, alguns, né, para ver essa situação, e não tem técnico. Então, a gente sempre está falando para desenvolver esse treinamento com os profissionais da saúde. Os profissionais da segurança, eles têm esse instinto que vocês têm de reflexo. Só precisa trabalhar umas técnicas, às vezes, mais branda, que às vezes a técnica que eles têm é voltada para alguém que infringe a lei. Para eles, às vezes... mais força, né? É que o protocolo, por exemplo, de quem trabalha na área de segurança, principalmente policial, é o uso diferencial da força. Né? Então, existe alguns protocolos né, que existe, mas estruturando basicamente isso. Então, o primeiro é a presença do policial. A presença do policial, só por si só, já faz com que alguns coíbam a ação de algumas pessoas. O segundo é o manejo verbal. E aí que está um grande detalhe. Então, quando o policial fala assim, deita no chão, não sei o quê, mão na cabeça, mão nas costas. A pessoa que está consciente... aí que o autista vai sentar. Aí que está o detalhe. Uma pessoa consciente entende o comando e vai obedecer, porque se não obedecer, o bicho vai pegar. O problema é o paciente em surto, muitos não se comunicam, tem pacientes que não se comunicam verbalmente, e outros não vão entender. Só que aí que vem o detalhe. Na concepção do protocolo, eu te dei o comando, você não obedece, eu vou aumentar o grau de dificuldade. Vou usar uma técnica, uma taser, né? Não arma letal, é arma não letal, mas vai de uma progressão maior. Só que essa pessoa, ela não fez isso por maldade, ela fez porque ela não entendeu. Então aí que existe um grau de dificuldade que é preciso ser trabalhado, né? E aí a importância que quando às vezes os pais ou familiar chama alguém para, seja mesmo da área da saúde ou a área de segurança, avise. Olha, ele não está armado, ele está surtando, ele é um autista, ele é assim, ele é assado. Né? Por favor, não leve, não entenda que ele está fazendo isso por maldade. Ele não entende, ele está num processo de surto, né? Ou ele não se comunica. Falar isso para eles para entender, porque às vezes, quando não se fala, o procedimento não me obedeceu, eu vou aumentar o grau de dificuldade. E aí pode se lesionar. Eu não sei se vocês ficaram sabendo na semana retrasada que um autista nos Estados Unidos de 13 anos foi alvejado por policiais por causa disso. Tá essa notícia aí. Levou 3 tiros. Eu soube meio por cima. Isso dói na gente, né? Porque a gente se coloca no lugar da família, né? Recebendo uma notícia dessa, né? Não tem como culpar o policial, às vezes, porque, poxa, ele foi treinado para dar aquele comando. Se a pessoa não respondeu aquele comando, ele vai agir dessa maneira. Só que, ao mesmo tempo, a gente fica pensando, né? Na família dessa criança, na família desse autista, né? E também que ele não merecia isso, né? E é bem interessante que, assim, mudou o comportamento, porque a mãe, ela ficou 1 ano, ela parou de trabalhar para cuidar do filho autista. Aí ela voltou a trabalhar naquela semana, mudou o dia a dia do autista. E ali ele surtou, a mãe chamou a polícia para ajudar a conter ele, só que os policiais não sabiam, deram o comando, ele não obedeceu, a reação E detalhe, depois que ele foi alvejado, ele foi algemado e a mãe ficou mais louca ainda. Mas esse é o procedimento policial. Os americanos fazem dessa forma. Mesmo alvejado, ele pode se tornar uma ameaça, algema, ele leva. Eles agiram da forma que foram treinados. O detalhe é que precisa se trabalhar isso. Meninas, nós estamos no nosso horário, tá encerrando. A conversa sempre é muito boa, né?
Eu A queria gente que agradecer agradece. Eu vou esperar aí por essa oficina, hein? Tô Vamos fazer. precisando aí pegar umas técnicas aí, porque E vamos Com filmar certeza. isso aí, né? Vamos pegar essas Vamos lá. técnicas e fazer uma gravação pra gente jogar isso aí pro pessoal aprender. Olha só, estamos acabando nosso tempo. Queria agradecer o pessoal que nos assistiu aí. Obrigado vocês duas aí. Um abração e até logo. Até! Até mais. Até logo. Tchau, tchau. tchau.